Sr. Salomão Reinach. O Sr. Francis escreve, ela ouviu a voz que lhe dizia, ei-lo. E cita numa nota o processo, T. 2, Pag. 456, onde não se acha coisa alguma que com isso se pareça. Revue e Critique, 19 de março de 1908, Pag. 214. Ao mesmo trabalho se deu o Sr. Andrew Lang, na Fortnightly Review. A propósito de uma pretendida profecia que os padres teriam revelado a alguns devotos, no número dos quais estava Joana d'Arc, o Sr. Lang pondera, em apoio do que avança, indica o Sr. Francis uma passagem do processo, que prova exatamente o contrário do que ele acaba de afirmar. No outro ponto, o Sr. Francis relata viagens que Joana teria empreendido a Tule, Toul, a fim de comparecer aí perante o vigário-geral, sob acusação de haver faltado a uma promessa de casamento, e o Sr. Lang objeta, apoiando suas narrativas. O Sr. Francis aponta 3 páginas do processo, T. e I. Uma delas, T. 2, Pag. 476, não existe, as 2 outras em nada confirmam o que ele narra, e uma das páginas seguintes o contradiz. Num artigo bibliográfico, publicado pela Revue Hebdomadaire, o Sr. Funk Brentano realça com precisão estas imperfeições graves da obra do Sr. Francis. As inexatidões se sucedem ininterruptamente. São de causar surpresa, partindo de um escritor que, no correr do seu prefácio, se mostra tão severo para com os que o precederam. Isso, entretanto, não passa de pecado venial. Fica-se, porém, perplexo, relativamente ao valor histórico da obra de Francis, quando se verifica que os textos têm uma inteligência diversa da que lhes ele atribui. Se já é lamentável que um historiador force seu pensamento na direção de ideias preconcebidas, que se há de dizer daqueles que sujeitam igual violência os próprios documentos? Os diferentes críticos que até hoje se ocuparam com a obra retumbante do Sr. Francis, dessa via de Jeanne d'Arc que tanto ruído produziu antes mesmo que aparecesse, tomaram-se de espanto verificando, em muitos pontos, a propósito dos textos citados pelo autor como fundamento de sua narrativa ou de suas opiniões, que, não só esses textos estavam reproduzidos ou comentados inexatamente, mas que não continham o que quer que se relacionasse, próxima ou remotamente, com o que o autor os obrigava a dizer. O senso comum, diz o Sr. Francis, raramente é o senso do justo e do verdadeiro, T. e Pag. 327. Por isso, o senso comum foi excluído de seu livro, com meticuloso cuidado, e substituído, para gozo do leitor, por pitorescas e inesperadas histórias. No T. e Pag. 532, tratando do dom, atribuído aos nossos antigos reis, de curar as escrófulas, o nosso atraente historiador afirma que, na velha França, as virgens possuíam o mesmo dom, com a condição de estarem completamente nuas e de invocarem Apolo. Aí tendes uma coisa que, quando menos, qualificar-se deve de imprevista. A citação indica Leber, diz Ceremonies do Sacre. O Sr. Salomão Reinach a verificou, trata-se de um tópico de Plínio, que vivia no primeiro século, aproveitado por um clérigo. No mesmo artigo, o Sr. Funk Brentano cita ainda a opinião de Andrew Lang, autor de apreciada obra sobre Joana d'Arc, publicada em inglês. O Sr. Lang assinala a eterna e displicente chacota com que o Sr. Francis martiriza literalmente os seus leitores. O termo chacota é, sem dúvida, um pouco duro. O Sr. Francis não chacoteia. Não vai além do fino sorriso de um ironista amável. Porém, a ironia não é história. O ironista moteja e o historiador deve explicar. Que é a história? A explicação dos fatos do passado. Mas, voltemos ao Sr. Lang, que diz: a primeira qualidade do verdadeiro historiador é a imaginação simpática que, só ela, permite ao leitor compreender a época de que o historiador fala, conhecer-lhe os pensamentos e sentimentos e, de certo modo, reviver a vida dos homens de outrora. Ao Sr. Anatole France falece tal dom, por maneira surpreendente. O Sr. France um admirável sofista, tomado esta expressão no seu verdadeiro sentido. Finalmente, o Sr. Funk Brentano comenta em um artigo do crítico alemão Max Nordau, sobre a Joana d'Arc de Anatole France. Começa o artigo por estas palavras, tomadas a Schiller, a propósito da pucela do Lems: o mundo gosta de empanar tudo que brilha, de arrastar pelo pau que é elevado. A conclusão correspondia a este introito. Depois do trabalho de Anatole France, difícil nos será passar, sem um movimento de ombros,
por diante da estátua equestre da Pucela d'Orleans. Sem brutalidade, com a mão leve, cariciosa e delicada de uma criadinha, ele a despojou de sua legenda e eis que, privada dos ricos enfeites formados de contos e de tradições, Joana d'Arc não mais inspira senão piedade, não mais pode pretender admiração, nem mesmo simpatia. Estas linhas acentuam fortemente o caráter pérfido e malfazejo da obra de um escritor que se diz nacionalista, mas que, não compreendendo os efeitos, tem no entanto a pretensão de lhes indicar as causas, que não hesita em desfigurar os textos, para falsear a opinião. A obra do Sr. Anatole France é, sob certos pontos de vista, um erro grosseiro e uma ação má. Podem ser-lhe aplicadas estas palavras de mim. Distael a propósito da Pucela de Voltaire, é um crime de lesa pátria. A essas diatribes vamos opor a opinião de contemporâneos ilustres, que não se deixaram cegar pelo ódio político. Já no fim do século passado, um jornalista, Ivan de Westine, tendo tido a ideia de pedir aos membros da Academia Francesa suas opiniões sobre Joana d'Arc, colheu uma série de manifestações de sentimento, que constitui o mais precioso elogio da inspirada. Esses homens, que são os mais graduados representantes do talento e do espírito em nosso país, timbraram em depor aos pés da heroína tributos de admiração e de reconhecimento. Pasteur escrevia: a grandeza das ações humanas se mede pela inspiração de que decorrem. Sublime prova desse acerto nos dá a vida de Joana d'Arc. Gaston Boissier exclamava por sua vez: reconhecemo-la, ela é bem de nossa raça e de nosso sangue, francesa pelas qualidades do espírito, tanto quanto por seu amor à França. Mézières, Loreno, lhe consagre os seguintes versos: se tu ressuscitais, ó ma bonne Lorraine, tu conduirás ao feu, par les monts, par la plaine. Nos jeunes bataillons vengeurs de Leusaines. Leonça dizia: quando as desgraças afligem a pátria, resta aos franceses um consolo. Lembram-se de que houve uma Joana d'Arc e de que a história se repete. Enfim, Alexandre Dumas Filho, numa fórmula concisa, exprimiu os sentimentos do país inteiro. Creio que, na França, toda a gente pensa de Joana d'Arc o que eu penso. Admiro-a, tenho-lhe saudades, espero-a. Muitos outros pensadores e políticos se associaram a esta manifestação. Num discurso que pronunciou no Cirque Américain, Gambetta exclamava: precisamos pôr termo às contendas históricas. Devemos admirar apaixonadamente a figura da Lorena, que surgiu no século XV para bater o estrangeiro e nos restituir a pátria. De seu lado, Júlio Favre fez em Antuérpia um panegírico de Joana d'Arc, terminando assim: Joana, Pucela d'Orleans, é a França. A França bem amada, a quem devemos dedicar-nos tanto mais quanto maiores forem os seus infortúnios, e mais ainda, é o dever, é o sacrifício, é o heroísmo da virtude. Os séculos, cheios de gratidão, nunca bendirão bastante. Felizes de nós, se os exemplos que ela nos legou puderem retemperar as almas, apaixoná-las pelo bem e espargir, por sobre a pátria inteira, os germens fecundos das inspirações nobres e das dedicações abnegadas. Antes de Júlio Favre, Eugênio Pelletan admirara a Joana como a padroeira da democracia. Também ele dizia: ó, nobre virgem! Tiveste que pagar com teu sangue a glória mais sublime que já aureolou uma fronte. Teu martírio ainda mais divinizou a tua missão. Foste a mulher mais admirável que já habitou a terra dos viventes. És agora a mais pura estrela que brilha no horizonte da história. Francisque Sarcey, inscrevendo-se nas listas do bispo de Verdun, declarava: saudar com todo o seu patriotismo o dia em que as igrejas do país, sem exceção de nenhuma, se abrissem ao mesmo tempo para celebrar Joana e lhe consagrassem uma capela que as mulheres fossem alcatifar de flores. Esta declaração nos reconduz ao campo adverso, ao campo dos que pensam haver remido o passado, colocando em seus altares a estátua da heroína. Já nos explicamos suficientemente a esse respeito, no lugar apropriado. Não temos, pois, que insistir. Nas mensagens, que deixamos transcritas, a própria Joana se pronunciou sobre esse ponto. Depois da sua, a nossa palavra careceria de autoridade. Relembremos tão somente alguns conceitos e discursos, que singularmente destoam da afirmação dos escritores e oradores desse partido, conceitos e discursos segundo os quais o culto prestado à nova santa é um sentimento nobre e sem liga, uma das mais puras formas do amor ao país. Numa circunstância solene, cercado de numerosa assistência,
em que figuravam, na primeira linha, 3 grandes dignitários da igreja. O bispo de Belém, Monsenhor Lusson, usava da linguagem que se vai ler. A cena se passa na Vendêa, ao ser inaugurado o monumento de Catilineal. Depois de fazer, como era inevitável na ocasião, o panegírico do movimento da Vendêa, o orador termina por esta adjuração: praz a divina providência consagrar um dia, na pessoa de Catilineal, como fez relativamente à libertadora da França, no 15º século, um dos mais belos modelos do heroísmo, devotando-se pluris et faucis. Será verdadeiramente possível conciliar-se o amor da pátria com esta inflamada glorificação da guerra civil na pessoa de um dos seus chefes? Será patriotismo esta cegueira que confunde num só elogio a camponesa heróica, que outrora expulsava da França o inglês, e os vendeanos que o introduziam? Cumpre também notar que Limond et L'Univers combateram vivamente a ideia de a República instituir uma festa de Joana d'Arc e sustentaram que só aos católicos e aos realistas competia celebrar a Pucela. Em diversos pontos da França, inúmeras manifestações políticas se têm levado a efeito, nas quais fizeram do nome de Joana d'Arc um troféu, uma arma de combate. Citemos um único exemplo. Le Journal, de 5 de julho de 1909, publicou o seguinte: Lille, 4 de julho. Efetuou-se esta tarde uma reunião realista em Lille, achando-se presentes 400 pessoas. Depois de o Sr. Pierre Lassaigne, professor jubilado, haver exposto o programa realista, o Sr. Maurice Pujo fez uma conferência sobre Joana d'Arc e concitou os realistas a adotarem a conduta da heroína, isto é, a empregarem o método violento, para chegarem ao seu objetivo. Certamente, é lícito aos católicos e aos realistas honrarem, a seu modo, tão bendita memória. Mas, que não esqueçam uma coisa, que seria um ato culposo envolverem o nome da grande inspirada em nossas lutas, em nossas dissensões e, sob pretexto de lhe rendermos homenagem, nos empenharmos em dividir os franceses, desacreditando, pelas violências, a causa que julgamos servir. Joana pereceu vítima das paixões políticas e religiosas de seu tempo e vemos que ao presente não falta analogia com o passado, no que lhe diz respeito. Diversas correntes de opinião lhe arrastam a memória para todos os lados. Abandonada pelos republicanos da Câmara, que se dedignaram de sancionar a decisão do Senado, monopolizam-lhe os realistas, com intuitos muito interesseiros. Exaltada por uns, depreciada pelo espírito de oposição sistemática de outros, dar-se-á que seu prestígio soa sobre nessa tempestade de ideias. Não, pois a pura e nobre imagem da Virgem Lorena está gravada para sempre no coração do povo, que a saberá amar sem pensamentos preconcebidos. Nada conseguirá arriscá-la dali. Em meio de nossas discórdias, o nome de Joana d'Arc ainda é o único capaz de congregar todos os franceses para o culto da pátria. O amor da França arrefeceu no coração de seus filhos. Profundos dissídios os separam, os partidos se guerreiam sem tréguas. As reivindicações violentas de uns, o egoísmo e o ressentimento dos outros, tudo concorre para fragmentar a família francesa. Clareiam os grandes sentimentos, os apetites, as cobiças e as paixões reinam soberanamente. Como no tempo de Joana, a voz dos espíritos se faz ouvir e nos fala, se não do ponto de vista material, pelo menos do ponto de vista moral, da grande lástima em que está a terra da França. Elevemos nossas almas acima das misérias e dos esfacelamentos da hora que passa. Aprendamos, nos exemplos e nas palavras da heroína, a amar a pátria, do modo pelo qual ela soube amar, a servi-la com desinteresse e ânimo de sacrifício. Repitamos bem alto que Joana não pertence nem a um partido político, nem a uma igreja qualquer. Joana pertence à França, a todos os franceses. Nenhuma crítica, nenhuma controvérsia logrará manchar a auréola de santidade que envolve. Graças ao movimento nacional irresistível, sua prodigiosa figura subirá cada vez mais alto no céu do pensamento calmo, concentrado, liberto de preocupações egoísticas. Ela aparece, não mais como uma personalidade de primeira plana, mas como o ideal realizado da beleza moral. A história enumera brilhantes pleiades de seres geniais, de pensadores e de santos. Só menciona, porém, uma Joana d'Arc. Alma feita de poesia, de paixão patriótica e de fé celestial, ela se destaca fulgurante do conjunto das mais belas vidas humanas. Mostra-se sem véu ao nosso século de cepticismo e de desencantamento, como pura emanação do mundo superior, fonte de toda a força, de toda a consolação,
de toda a luz, desse mundo que tanto temos esquecido e para o qual devem agora voltar-se os nossos olhares. Joana d'Arc volve ao nosso meio, não apenas pela lembrança, mas por uma presença real e por uma ação soberana. Convida-nos a contar com o futuro e com Deus. Sob a sua égide, a comunhão dos dois mundos, unidos em um só pensamento de amor e de fé, pode ainda realizar-se, a bem da regeneração da vida moral que expira, da renovação do pensamento e da consciência da humanidade. 21. Joana d'Arc no estrangeiro. Na Inglaterra, consideramos Joana a maior heroína que o mundo já conheceu. Lamentamos quanto com ela fizeram. Tudo o que foi muito mal feito. Edward Clarke. A vida e a obra de Joana d'Arc suscitaram a admiração de todos os nossos vizinhos. A Virgem Lorena, criticada, vilipendiada na França, é, fora de suas fronteiras, objeto de respeito e simpatia universais. Domremy se tornou um lugar de peregrinações internacionais. A 14 de junho de 1909, os jornais de Nancy publicaram a seguinte notícia. 3 trens especiais conduziram quinta-feira a Domremy senhoras italianas, que vieram em piedosa romaria à casa onde nasceu Joana d'Arc. Do seu lado, os ingleses para lá afluem, quer em grupos, quer isoladamente. Na pequenina aldeia também se encontram americanos, russos, holandeses, belgas, alemães, etc. A Inglaterra inteira se tomou de entusiasmo pela grande inspirada, e seus filhos não perdem ocasião de glorificá-la. As festas normandas, que se celebram no mês de maio em Rouen, assistem todos os anos delegações inglesas, que atravessam a Mancha para, com solenidade, prestar culto à memória da Pucela. Em 1904, o Sr. Trey, presidente da municipalidade de Hastings, compareceu com pomposo cerimonial, revestido de seus trajes de gala, precedido pelos 2 maceiros tradicionais, para depor um ramo de lírios, de ferro forjado, exatamente no local em que Joana foi supliciada. Em 1909, esse belo gesto se repetiu. Numeroso cortejo de ingleses concorreu às festas de Rouen. O Sr. Edward Clarke, vice-presidente da União Joana d'Arc de Rouen, e que então desempenhava as funções que em 1904 eram exercidas pelo Sr. Trey, tomara a iniciativa dessa manifestação. Alguns dias antes, escrevia ele ao maire da importante cidade normanda. Não há neste fato uma lição aos franceses a renderem sincera homenagem a Joana d'Arc. Na Inglaterra, consideramos Joana a maior heroína que o mundo já conheceu, lamentamos quanto com ela fizeram, tudo o que foi muito mal feito. A 30 de maio de 1909, Sir Edward Clarke, em nome da delegação inglesa que presidia, renovava essas tocantes declarações, que provocaram muitos aplausos. Em 1885, tendo um italiano, o Conde Balsami, descoberto nos arquivos do Vaticano uma memória do 15º século sobre os milagres praticados por Joana, constituiu-se uma comissão a fim de esmerilhar e verificar tal documento. Para chefiá-la foi designado um cardeal inglês, o eminente Ward, de ilustre ascendência, o qual, a propósito desse encargo, se exprimiu de maneira nobilíssima. Não é com ensanguentadas mãos que vou folhear as páginas desta sublime história. Ao virá-las, meus dedos serão movidos pelo arrependimento. A Inglaterra já repudiara o crime de Bedford, desde o dia em que a Rainha Vitória, querendo ter sob os olhos a imagem da nossa Joana, mandou pintar-lhe o retrato. Católica, a Inglaterra não procurara intimidar Roma, quando foi do processo de reabilitação. Já protestante, auxiliou quanto pôde a beatificação. Espetáculo comovedor, o leopardo se estira aos pés da Virgem de Domremy e lhe implora o perdão. Não há neste fato uma lição aos franceses. Um convite a que teçam a mais bela das coroas para sua heroína e aqui, como os nossos vizinhos de além-Mancha, se penitenciem diante daquela para com quem todos os partidos se fizeram criminosos. Certamente que sim, criminosos. Eram católicos franceses os que a condenaram, exatamente quando os realistas abandonavam a sua cruel sorte, e os livres pensadores não procederam melhor, um de seus chefes, Voltaire, a profanou e ainda hoje é entre eles que se enfileiram os que a detratam. Indaguemos de que modo a memória de Joana conquistou pouco a pouco a opinião pública na Inglaterra e na Alemanha. Neste exame, inspirar-nos-emos muito especialmente no trabalho do Sr. James Darmesteter, no Velizeto des Anglaises e na interessante brochura do Sr. George Goyal, Jeanne d'Arc devant l'opinion allemande. Antes de tudo, no que concerne à opinião inglesa,
setemos d'Armesteter. Na Inglaterra, a vida de Joana d'Arc, a partir de sua morte até nossos dias, se divide em 3 períodos: feiticeira, heroína, santa. Primeiramente, 2 séculos de insultos e de ódio, depois, 1 século de justiça humana. Finalmente, em 1793, uma era se abre de adoração e de apoteose. Pertencem ao primeiro período as crônicas de Caxton e Holinshed e o Henrique VI, atribuído a Shakespeare. Aí para a onda de rancor e de calúnia, que a obra de Joana d'Arc levantou. Em 1679, o Dr. Well já reconhece que a famosa pastora Joana de Lorena fez bem grandes coisas. Em 1747, o historiógrafo conservador William Guthrie escreve, a propósito do julgamento da Pusela, como ouro, ela saiu mais pura de cada prova. Pouco depois, John Sley, comentando a narração de Guthrie, acrescenta, ela certamente não merecia aquela sorte, fosse uma entusiasta convencida, ou uma pessoa que aprovera Deus fazer nascer para a libertação de seu país. Em 1796, aparece a célebre obra de Soltei, João Alfare, poema épico cheio de lacunas e de erros, mas impregnado de um sentimento generoso. Destacaremos algumas de suas passagens. Joana, a caminho de Chinon, conta aos companheiros de viagem, entre os quais o autor coloca Donois, as impressões de sua meninice e como se inteirou da missão que lhe fora confiada. Os seus não a estimam, ela reside em casa de um tio e apacenta o rebanho do pai nas margens do Mosa. A beleza da paisagem e a solidão dos bosques pouco a pouco lhe atuam na alma contemplativa, a morte de uma amiga lhe abre o coração aos sofrimentos humanos, uma conversação entusiástica a baliza alta. Diz ela. Ideias guerreiras assediam meu espírito, a ponto de me não ser possível adormecer, senão quando raia a alvorada. O sono, porém, não me acalmou o espírito sobreexcitado, pois que surgiram visões, mandadas, estou crente, pelo Altíssimo. Vi uma cidade fortificada por todos os lados, guarnecida de altas torres e cercada pelo inimigo. A fome a espreitava com olhos chamejantes e, pousado perto de um monte de esqueletos, um corvo devorava despojos sangrentos. Voltei-me então para o campo dos sitiados e notei que lá havia festa. Gargalhadas grosseiras ressoavam estrepitosamente aos meus ouvidos e admirei aqueles chefes, que até durante os festins concertavam planos de morticínio. Confrangeu meu coração e imenso desgosto me invadiu a alma. Pareceu-me, depois, que de uma nuvem, tão negra como as que geram a tempestade, um braço gigantesco surgiu e deixou cair uma espada, que riscou, qual relâmpago, as trevas da noite. Escutei então uma voz que de novo ressoará na hora de terrível júbilo em que, exânime, o inimigo desmaiará diante da minha cólera. Desde essa noite, senti minha alma cheia de cuidados, a palpitar sob a ação da força divina que se infiltrava no meu ser. Pus-me a cismar, pensando nos dias vindouros, sem ver o que se passava à volta de mim e sem me preocupar com coisa alguma, mergulhada nessa modorra da alma em que todos os sentidos corporais ficam como que entorpecidos e em que só o espírito se mantém vigilante. Ouvi desconhecidas vozes, no sibilar do vento à tarde, formas estranhas, mal distinguíveis, povoavam, em multidão, o espaço, a hora do crepúsculo. Espantaram-se os que me tinham conhecido outrora jovial e descuidosa. Livro 1, versos 440 e seguintes. Sim, capitão, diz ela do Nois, o mundo, cedo, acreditará na minha missão, porque o Senhor fará com que a indignação se avolume e derramará sua cólera sobre os que oprimem e eles perecerão. Livro 1, os 4 últimos versos. O autor não pinta Joana como uma devota, ela declara, aos teólogos que interrogam, que, na contemplação da natureza e não nas práticas exteriores da piedade, é que agora se lhe depara o conforto e a comunhão divina. Livro 3, versos 400 e seguintes, tem-na por herética e querem submetê-la ao julgamento de Deus, mas, eis que Joana exclama, apontando para um túmulo próximo. A espada de Deus está aqui, a tumba vai falar para prová-lo. Ouvis? Lá estão as armas que espalharão o terror no exército inimigo, empunha-las-ei na presença do nosso rei e do povo reunido, tira-las-ei deste túmulo onde se acham enterradas há longo tempo, incorruptíveis, ocultas, destinadas a mim, a enviada do céu. Não sem dificuldade Joana consegue pôr-se a caminho, para ir ao encontro do exército. Enverga o arnês no santuário de Santa Catarina. Vai partir desassombradamente, não obstante saber de que maneira morrerá.
Corri a última noite que passei em Domremy, sentara-me perto do regato, com a alma transbordante do Espírito Divino. Divisei então uma tropa de bandidos, cercando uma fogueira. No poste, estava amarrada uma mulher. Os ferros lhe magoavam o peito e em torno de seus membros o fogo lançava ardentes labaredas. Observei-lhe os traços e me reconheci. Livro 4, linhas 310 e seguintes. A obra de Soltei acentuou a reviravolta da opinião em prol de Joana. Certos críticos ingleses, entretanto, a consideraram insuficiente. Thomas de Quincey, um dos mais eruditos escritores daquele tempo, censura o poeta, por haver posto termo à carreira da heroína na sagração de remos e por se ter esquivado de tratar da sua paixão. Diz a esse respeito: tudo o que lhe cumpria fazer estava feito, restava-lhe sofrer. Jamais, desde que os primeiros fundamentos da terra foram lançados, houve processo comparável ao seu, se pudéssemos desdobrá-lo em toda a sublimidade da defesa produzida, em todo o horror infernal dos ataques suportados. Ó filha da França, pastora, camponesa calcada aos pés por todos os que te cercam. Há um século a Inglaterra não cessa de render à memória de Joana as mais calorosas homenagens. Richard Graham a considera como a figura toda a pureza que se destaca do seio da avidez, da luxúria, do egoísmo, da incredulidade do tempo. Multiplicam-se as biografias, as apologias da heroína. Citemos também estas palavras de Carlyle. Joana d'Arc deve ter sido uma criatura de sonhos cheios de sombras profundas e de intensa luz, de sentimentos indizíveis, de pensamentos que erravam pela eternidade. Quem pode descrever as provações e os triunfos, as esplendências e os terrores que tiveram por palco aquele espírito simples? Há 60 anos, o jovem pastor e poeta John Stirling celebrava, a seu turno, a nossa libertadora, e nela via a personagem talvez mais maravilhosa, mais delicada, mais completa de toda a história do mundo. Eu acrescento: muito alto, entre os mortos que dão melhor vida aos que vivem, vede brilhar, vestindo a sua sagrada couraça, a jovem camponesa que o Senhor da Paz e da Guerra enviou, qual carro chamejante, bem longe do aprisco materno. A obra recentíssima do escritor escocês Andrew Lang, sobre Joana d'Arc, veio completar esse acervo de trabalhos e constitui magnífica defesa da heroína, cuja causa o autor sustenta com xiste e sagacidade, contra os ataques dissimulados de Anatole France. Desde que, pelo meado do século XVIII, diz ele, Davi Hume, graças aos cronistas escoceses, pôde convencer-se de iniquidade que presidiu a condenação de Joana, toda a gente na Inglaterra ficou esclarecida a respeito desse acontecimento histórico. Daí por diante, glorificaram a mártir de muitas maneiras. Todas as crenças lhe conhecem a história sem paralelo, afirma Andrew Lang. Quaisquer que fossem as dificuldades que se apresentassem, Joana as compreendia imediatamente, resolvia o problema e, conforme as circunstâncias, procedia como um capitão, como um sábio, ou como grande dama. Pag. 6. Na Virgem, o que, sobretudo, lhe causa admiração é a vontade, a tenacidade. Pag. 193. Nada consegue descoroçoá-la, quando se trata de chegar ao que considera ser em benefício do reino. Em Rouen, é sublime de coragem e de resolução, quando se nega a prometer sob palavra que não se evadirá, preferido assim suportar a odiosa companhia de malfeitores, a sacrificar seu legítimo direito. Pag. 252. Quanto às forças de que a Inglaterra lançou mão para invadir a França, afirma o autor, baseado em documentos até agora inéditos, que, para infundir terror ainda nos mais audaciosos corações franceses, a nação inglesa fez preparativos consideráveis e despesas sem conta, aproveitando as últimas invenções da arte militar. Pag. 66. Mas, acrescenta, os ingleses não eram em número bastante para conservar a conquista. Andrew Lang se vê forçado a confessar que a ciência não pode explicar tudo o que se nota na vida de Joana d'Arc. Espera, entretanto, que o consiga um dia. Página 14. Sua expectativa não será vã. A América também possui uma vida de Joana d'Arc, muito apreciada e devida à pena de Francis Loel. Na Alemanha, os feitos heróicos de Joana d'Arc, diz-nos o Sr. Jorge Goyal, eram conhecidos e acompanhados dia a dia, do que existem provas escritas, por exemplo, o Memorial de Eberhard de Windeck, historiógrafo do imperador Sigismundo. Um século mais tarde, pelos fins do reinado de Francisco I, na mesma ocasião em que Dumoulin, cronista privilegiado dos Valois,
Difamava Pucelle em que Etienne Pasquier testemunhava com dor o descrédito em que sua memória caíra em nosso país. Um jovem prussiano, Eustáquio de Knobelsdorff, improvisava patético elogio à grande inspirada. Em 1800, Schiller, que a convenção honrara com o título de cidadão francês, num poema trágico de belo surto, vingava Joana d'Arc das insânias de Voltaire. Esse poema foi levado à cena e obteve em toda a Alemanha extraordinária aceitação. De 1801 a 1843, representou-se a Pucelle de Willems nada menos de 241 vezes, unicamente em Berlim, não se cansavam de aplaudi-la. Assim aqui, diz Goyal, graças à obra de Frederico Schiller, a glória da heroína Lorena se confunde com a glória literária da Alemanha. Goethe escrevia a Schiller, sua obra é tão boa e tão bela, que não vejo o que se lhe possa comparar. Longe, no entanto, está ela da perfeição. O autor viu em Joana uma alma inflamada pelo patriotismo, mas, em seu drama, deturpou completamente a história. O poema, não obstante, contém passagens que merecem assinaladas. Aqui está, primeiramente, como Schiller nos apresenta a heroína. Um camponio traz de Valcoleures um capacete, que uma cigana, por assim dizer, lhe impusera. Ao notá-lo, Joana se aproxima e, vendo nesse capacete um sinal do céu, dele se apodera e avidamente escuta a narração do lavrador, que acaba de ser informado da situação angustiosa de Orleans e da desunião dos franceses. Inspirada, ela profetiza a ressurreição da pátria com auxílio de Deus. Ganha Chinon, onde, imediatamente, a vitória que alcança num combate e a sua clarividência, muitas vezes verificada, lhe granjeiam a benevolência da corte. A partir daí o drama se transforma em puro romance. No fim, Joana, capturada pelos ingleses, lhes propõe ativamente, em nome do rei Carlos VII, um tratado de paz, se concordarem em restituir à França o que lhe tomaram, advertindo-os de que chega a seu termo o poder de que se orgulhavam. Enquanto isso se passa, o exército francês tenta libertar Joana, que os inimigos desejam sacrificar. Do alto da torre em que a enclausuraram, sob a guarda de Isabel, encarregada de lhe dar o golpe de misericórdia se os ingleses levassem a pior, a heroína segue emocionada as peripécias do combate, conforme lhe é descrito por um soldado, que ocupa um posto de observação. As preces da Virgem acompanham os franceses. Eis, porém, que os adversários cercam o rei. Uma invocação ardente dá a Joana o poder de despedaçar as grossas cadeias que a prendem e de correr em socorro dos seus. Da torre, vê-o-na libertando o monarca e alcançando a vitória para os franceses, mas a troco da vida. Morre assim gloriosamente, no campo de batalha, tendo uma última visão, em que a Virgem Santíssima acolhe sorrindo. A um aceno do rei, todos os estandartes delicadamente cobrem o belo corpo enregelado da Pucelle. Indubitavelmente, não conseguiríamos reconhecer a nossa Joana em a personagem do poeta alemão, que não se embaraçou com a verdade histórica. Seu drama passará, todavia, à posteridade, porque documenta o nobre ideal do autor, em versos, ora incisivos, que se gravam na memória como sentenças, ora tão tocantes, tão verdadeiramente humanos, que deixam na alma funda impressão. Um crítico eminente, A. W. Gegel, exprimia nestes termos a admiração que lhe causava o caráter de Joana d'Arc, na obra de Schiller, A Alta Missão, de que se mostra consciente que infunde respeito a quantos dela se acercam, produz um efeito extraordinário e prenhe de grandeza. Gegel, ilustre amigo de mim. De Staël, consagrou uma peça em verso ao suplício da heroína. Nessa obra, censura violentamente a Voltaire e parece mesmo pedir contas a todo o povo francês do erro cometido pelo filósofo, um poeta, diz, não. Um insultador da piedosa vidente ultraja a criatura puríssima, a glória da história, num poema infame, vos serve de repugnante passatempo. E, com veemência, trata os franceses de raça sem coração, alheia à lealdade e ao direito, ora opressora ora escrava, nunca branda, nunca livre. Por outro lado, de Staël escrevia no seu livro de L'Allemagne, só os franceses permitiram que se insultasse a memória de Joana. É um grande erro do nosso país não resistir ao motejo, quando se lhe apresenta sob uma forma picante. Gegel, diz J. Goyal, traduzia em invectivas a severa observação de de Staël, para lhe reprimir a torrente de injúrias, seria bastante dizer-lhe, numa palavra, que a França de Voltaire não é a França inteira. Aí termina a odisseia literária da Pucelle, na Alemanha.
Depois de 1815, um publicista bávaro, Friedrich Gottlob Hetzel, escreveu uma tragédia sobre Joana d'Arc. O barão de La Motte Fouquet, descendente de refugiados protestantes, para celebrar a heroína, se faz tradutor e adaptou ao gosto alemão a história de Joana d'Arc, de Le Brun des Charmettes. Porém, a obra mais rigorosamente histórica, consagrada, Alain Reno, a Nossa Joana, e a de Guido Goerres. José Goerres e seu filho Guido escreveram um livro em que depunham aos pés da Virgem Francesa as homenagens da Alemanha. Joana d'Arc é a enviada de Deus para a salvação da França, tal a tese que José Goerres sustenta, no prefácio que compôs para o livro do filho. Explica-nos ele. Já de muito longe se vinha preparando a reforma e, de mais longe ainda, a revolução. Ora, nenhuma, nem outra devia encontrar a Inglaterra e a França reunidas sob o mesmo cetro, porquanto, no estado de completo absolutismo que houvera pesado sobre o mundo europeu, elas teriam sido sufocadas pela força puramente material, ou, então, estendendo-se vitoriosamente por sobre esta parte do globo, teriam produzido uma anarquia desenfreada, e, num caso como no outro, a dissolução da ordem social. Era, além disso, destino dos franceses tornarem-se, nas mãos de Deus, durante as eras subsequentes, um látego e um aguilhão para os demais povos, e a França não fora possível desempenhar esse papel providencial, se não se livrasse da dominação estrangeira e não conservasse a sua individualidade. Segundo José Goerres, Joana pertencia a dois mundos, ao da terra e ao do céu, fora chamada a exercer sua ação naquela, como enviada deste. Assim sendo, pertencia a todos os povos, ao povo francês pelo sangue, aos outros pelos seus nobres feitos. Por pouco Guido Goerres não precedeu Quicherate em suas pesquisas. Montalembert tivera a intenção de atacar esse grande assunto, mas, o trabalho de Guido Goerres, afigurando-se-lhe muito importante, fê-lo desistir da empresa, conforme comunicou ao pai desse escritor, em carta que lhe dirigiu. Guido, depois de passar algum tempo em Orleans, veio a Paris, frequentou a Biblioteca Nacional e projetava novo livro sobre a Pucela, mais documentado do que o primeiro, quando foi chamado à Alemanha, onde outros trabalhos lhe ocuparam a atenção. Dessa época em diante, uma pleiade de sábios, de historiadores, de escritores de todas as categorias, se pôs, Alain Reno, a comentar a epopeia da Virgem Lorena. Pela pena dos dois Goerres, o catolicismo alemão rendera homenagem a Pucela, e Carlos Aze, em 1850, lhe trouxe as homenagens do protestantismo. Aze é também um admirador apaixonado de Joana d'Arc. Guido Goerres instaurara, entre os católicos da Alemanha, uma espécie de culto de Joana d'Arc. Carlos Aze instituiu entre os protestantes uma espécie de religiosidade de Joana. O historiador Reinhold Pauli, em 1860, declarava que para todos os espíritos imparciais, ela era um enigma. Um dos biógrafos alemães de Joana, o professor Hermann Semig, ousava escrever, em 1883, na França, fora de Orleans, a Pucela em parte alguma é tão cara ao povo francês, quanto ao alemão. Escreve ainda J. Goyal. A Alemanha parece afetar uma espécie de coquetismo para com a Pucela, e esse coquetismo, na expressão de que se reveste, quase que nos é ofensivo. Se a França pudesse ser acusada de esquecer Joana, aí estaria a Alemanha para festejá-la. Se algum francês difama a donzela, surge logo um alemão como seu cavalheiro. Dir-se-ia que a Alemanha literária e sábia, constantemente enamorada da antiga Veleda, tem uma certa inveja dos franceses. Esse interesse apaixonado pela nossa heroína demonstra até que ponto os alemães amam o ideal. Entre eles, os escritores de todas as escolas, racionalistas e espiritualistas, fisiologistas e místicos, dirigiram os olhares para essa figura tão francesa, que projeta, através dos séculos, uma faixa luminosa. A Itália conta, sobre o mesmo assunto, a Crônica Geral de Veneza ao Diário, de Antonio Morosini, recentemente traduzida e publicada. A Morosini, nobre veneziano e negociante armador de real mérito, redigiu com esse título um jornal, mantido sem interrupção desde 1404 até 1434, a respeito do qual fez a Revue Hebdomadaire os comentários seguintes. Observador perspicaz e judicioso, Morosini intercalou no texto 25 cartas ou grupos de cartas, em que se relatavam as ações da Pucela, à medida que iam sendo praticadas. Ficou assim composto, espontaneamente, o mais sincero dos conjuntos,
A série mais cativante de noções, de impressões e de sensações, redigidas não só semana a semana, mas quase que dia a dia. A maior parte dessa correspondência proveio de Bourges, a grande praça comercial da Flandres, centro de negócios, de transações e de informações. As missivas, algumas vezes, são resumos de cartas de várias procedências, da Borgonha, de Paris, da Bretanha. Outras procedem diretamente de Avignon, de Marsella, de Gênova, de Milão, do Montferrat. Tem por principal autor o veneziano Pancrazio Giustiniani, residente em Bourges. A seu lado, aparece também Giovanni de Molino, estabelecido em Avignon. Em muito poucos dias, a 10 de maio talvez, com uma rapidez verdadeiramente assombrosa, chegava de Orleans a Flandres a notícia do combate das Tourelles, que se ferira às 7, com a previsão do levantamento imediato do cerco. Pelo correio ordinário, na mala que viaja entre Bourges e a cidade dos Doges, Pancrazio Giustiniani a expede quase que imediatamente para Veneza, endereçado a seu pai. No mesmo dia, 18 de junho, Antônio Morosini transcreve a carta, a preserva e salva. Em seguida, com intervalos mais ou menos curtos, registra, copia ou resume contínuas missivas. A retirada dos ingleses, Patay, a sagração e a marcha sobre Paris são anunciadas, observadas, transmitidas, refletindo a estupefação e o entusiasmo produzido por essas incompreensíveis realidades. Mesmo depois do horrível regresso ao Níger, do desastre de Compiègne, as simpatias continuam. Correm boatos de invasão e de reabertura da campanha. Até ao suplício de Rouen, o drama é acompanhado com uma emoção que não desfalece. Por esse rápido estudo, pode ver-se como Joana, glorificada em toda parte no estrangeiro, mesmo por seus inimigos de antanho, só encontrou detratores no país do qual ela fez uma nação livre e vitoriosa. O culto que lhe é prestado fora da França não será de molde a tocar os seus depreciadores, que se dizem animados de sentimentos internacionalistas. Somente na França Joana foi infamada, por escritores talvez de mérito, mas incapazes de compreendê-la, porque nela o humano e o divino se confundem e harmonizam numa ideal figura, que de muito nos sobrepuja a todos. Sua vida é como que um reflexo da do Cristo. Como Nazareno, nasceu entre os humildes, como ele, sofreu a injustiça e a crueldade dos homens. Morta ainda jovem, iluminaram-lhe a breve e dolorosa existência, como iluminaram a do Cristo, os raios cintilantes do mundo invisível. Nota-se mesmo a mais, na da Virgem, um especial elemento de poesia, é que ela era mulher e, entre as mulheres, uma das mais sensíveis e das mais ternas. Coisa singular e emocionante, essa guerreira teve o dom de pacificar e de unir. Tudo ela trai a si. Os ingleses, que a imolaram, são hoje os seus mais ardorosos partidários, na própria França, para todos aqueles cujas almas o vento do cepticismo não secou. As divergências na maneira de ver o que lhe diz respeito se esbatem e desvanecem numa veneração comum. Falamos das almas ressecadas. Grande é o número delas entre nós. Há um século, o cepticismo vem fazendo a sua obra, que se traduz no empobrecimento cada vez maior das fontes da vida e do pensamento. Longe de constituir uma força, uma qualidade, ele é antes uma doença do espírito. Destrói, aniquila a confiança que devemos depositar em nós mesmos, em nossos recursos ocultos, a confiança na possibilidade de nos desenvolvermos, engrandecermos e elevarmos, por um esforço contínuo, através dos planos magníficos do universo, a confiança na lei suprema, que tira o ser do fundo dos abismos da vida e lhe abre a iniciativa, ao voo, às infinitas perspectivas do tempo e o vasto teatro dos mundos. O cepticismo bambeia pouco a pouco as molas da alma, amolece os caracteres, extingue a ação fecunda e criadora. Poderoso para destruir, jamais criou qualquer coisa de grande. Crescendo, pode tornar-se um flagelo, causa de decadência e de morte para um povo. O criticismo é produto do espírito séptico do nosso tempo e já executou lento trabalho de desagregação, reduzindo a pó tudo que compunha a força e a grandeza do espírito humano. Tem na literatura seu principal meio de influenciar. Nesse domínio, Renan foi um criador e um como modelo do gênero. Anatole France é atualmente o mais ilustre representante dessa escola, que todos os dias recruta numerosos prosélitos entre a nossa juventude. A nova geração se deixa seduzir pela forma elegante da linguagem e pela magia da expressão, nos seus predecessores, e também pela consideração mórbida de que é o mais fácil criticar e zombar, do que estudar a fundo um assunto e tirar conclusões lógicas.
Renunciam, assim, gradativamente, a toda e qualquer convicção, para se comprazerem numa espécie de diletantismo vago e estéril. É de bom tom ostentar uma atitude de desiludido, considerar vão todo esforço inacessível à verdade, fugir de todas as tarefas penosas, satisfazendo-se com a comparação das opiniões e das ideias, para as tratar com ironia e lançá-las ao ridículo. Tão indigente quanto funesto é o método, pois que debilita a inteligência e o discernimento, resultando daí, afinal, um amesquinhamento sensível das qualidades viris de nossa raça, uma despreocupação dos grandes deveres da existência, um desconhecimento do objetivo da vida, que avançam, passo a passo, penetram no coração do povo e tendem a secar as fontes da energia nacional. Os progressos do cepticismo se explicam, até certo ponto, pelo fato de que, entre nós, as formas da fé não mais correspondem às exigências do espírito moderno e da lei de evolução. A religião carece de bases racionais, nas quais se possa edificar uma convicção forte. O espiritualismo experimental vem preencher essa lacuna e oferecer à alma contemporânea um terreno de observação, um conjunto de provas e de fenômenos, capaz de constituir apoio firme para as crenças do futuro. Como nas épocas de Joana e do Cristo, o sopro do invisível passa sobre o mundo e vai reanimar as coragens abatidas, despertar as almas que pareciam mortas. Cumpre não desesperar jamais do porvir de nossa raça. O germen da ressurreição está dentro de nós, em nossos espíritos, em nossos corações. A fé esclarecida, a confiança e o amor são as alavancas da alma. Quando esses sentimentos a inspiram, sustentam e arrebatam, não há culminância que ela não possa atingir. Conclusões. Da vida de Joana d'Arc, 3 grandes lições se destacam em traços de luz. Elas. Nas horas de crise e de provação, a humanidade não fica abandonada a si mesma. Do alto, socorros, forças, inspirações descem para sustentar e guiar em sua marcha. Quando o mal triunfa, quando a adversidade se encaniça contra um povo, Deus intervém por meio de seus mensageiros. A vida de Joana é uma das manifestações mais brilhantes da providência na história. Fortíssima comunhão existe entre todos os planos da vida, visíveis ou invisíveis. Para as almas sensíveis e adiantadas na evolução, nas quais os sentidos interiores, as faculdades psíquicas se acham desenvolvidas, essa comunhão se estabelece desde este mundo, no decurso da vida terrestre. É tanto mais íntima e fecunda, quanto mais puras e libertas as influências inferiores são as almas e melhor preparadas para as missões que lhes incumbem. Tais os médiuns, na sua maioria. Ao número deles pertence Joana, que foi um dos maiores. Dessa comunhão entre os vivos e os mortos, entre os habitantes da terra e os do espaço, cada um de nós é chamado a participar no futuro, pela evolução psíquica e pelo aperfeiçoamento moral, até que as duas humanidades, terrena e celeste, formem uma só imensa família, unida no pensamento de Deus. Desde agora, liamas subsistem entre os homens e os que desapareceram. Misteriosos fios ligam todos os espíritos que se têm encontrado na Terra. O presente é solidário com o passado e com o futuro, e o destino dos seres se desenrola em espiral ascendente, do nosso humilde planeta até as profundezas do céu estrelado. De lá, dessas alturas, descem os Messias, os mensageiros providenciais. O aparecerem no nosso mundo constitui uma completa revelação. Estudando-os, aprendendo a conhecê-los, levantamos uma ponta do véu que nos oculta os mundos superiores e divinos a que lhes pertencem, mundos dos quais os homens mal suspeitam, esmagados como se encontram, na sua maioria, pela pesada crisálida material. Nas grandes datas da história, Deus oferece tais vidas como exemplos e lições à humanidade. Para essas figuras de heróis e de mártires é que devem volver olhar os que duvidam, os que sofrem. Entre elas, nenhuma tão suave como a de Joana d'Arc. Seus atos e suas palavras são, a um tempo, ingênuos e sublimes. Uma existência tão breve, mas tão maravilhosa, não pode deixar de ser tida como um dos mais belos dons feitos por Deus à França e, para o século XIX, será uma glória ver, em meio de tantos erros e faltas, posto em foco esse nobre perfil de virgem. Nenhuma nação conta em seus anais fato comparável a essa vida. Ela é, como bem escreveu Etienne Pasquier, um verdadeiro prodígio da mão de Deus. Sua ação no passado foi o início de uma renovação nacional, no presente, é o sinal de uma renovação religiosa, diversa das precedentes, mas adaptando-se melhor às necessidades da nossa evolução. Seríamos mais exatos se, em vez de religiosa, disséssemos científica e filosófica.
O que é certo, porém, é que vão ser renovadas as crenças da humanidade. Perecerá por isso o sentimento religioso? Não, sem dúvida, apenas se transformará, para revestir aspectos novos. A fé não pode extinguir-se no coração do homem. Se desaparecer, por instante, é unicamente para dar lugar a uma fé mais elevada. Para que os sóis da noite se acendam e a imensidade estrelada se ostente aos nossos olhos, não importa que o astro-rei se suma no horizonte. Quando o dia descamba, parece que o universo se cobre com um véu e que a vida vai ter fim. No entanto, sem a extinção da luz diurna, veríamos, no fundo do céu, o formigueiro dos astros. O mesmo se dá com as formas atuais da religião e da crença, que não morrem aparentemente, senão para renascerem mais amplas e mais belas. A ação de Joana e das grandes almas do espaço prepara esse renascimento, para o qual nós, do nosso lado, no plano terrestre, trabalhamos sem descanso, há longo tempo, sob a égide da gloriosa inspirada, cujos conselhos e instruções ainda nos não faltaram. Por isso mesmo é que, votando-lhe ardente simpatia, consagrando-lhe terna veneração e vivo reconhecimento, escrevi este livro. Concebi-o em horas de recolhimento, longe das agitações do mundo. À medida que o curso de minha vida se precipita, mais triste se torna o aspecto das coisas e as sombras se condensam à volta de mim. Mas, vindo do alto, um raio de luz me ilumina todo o ser e esse raio emana do espírito de Joana. Foi ele quem me esclareceu e guiou na minha tarefa. Vai para meio século, muito se há escrito, dissertado, discutido a respeito da Virgem Lorena. Polêmicas violentas, bulhentas manifestações se têm produzido em diversos sentidos, quase que em seu nome batalhas se travaram. No torvelinho dessas contradições, dessas lutas, acompanhando-as com entristecido olhar, quis ela fazer ouvir a sua voz e dignou-se de entrar em comunicação conosco, divisando em nós um servidor devotado da causa que hoje está debaixo da sua proteção. Estas páginas são a expressão fiel do seu pensamento, do seu modo de ver. A este título é que, com a maior humildade pessoal, apresento aos que, neste mundo, prestam honras a Joana e amam a França. Fim.